Paz do Senhor mais uma vez a todos, a paz de Deus que transcende todo entendimento. Hoje é um dia você veio ao lugar certo. Você veio aqui na casa do Senhor. Vitor, me traga, por favor, um pouco d'água aqui, tá, para me ajudar, tá? Que Deus possa abençoar. É um dia diferente, é claro que a gente está aqui. Eu queria que projetasse para mim de João capítulo 11 até o 15. De João 15 nós vamos ler aqui. De João 15, pode ser? Projete, por favor. João 11, de 1 a 15. A falha é minha. João 11, de 11, agora. O que a gente vai refletir um pouquinho é sobre a seguinte situação, o seguinte tema. Nós tivemos ao longo desse período, nós viemos fazendo alguns estudos sobre o Eu Sou de Jesus, o Eu Sou manifestado por Jesus, trabalhado aqui, escrito no capítulo 11 de João. E, paralelamente, nós aqui ministramos sobre os sinais de Jesus, 7 sinais que vieram sendo apresentados ao longo desse período. No último dia 30, foi o pastor Botelho, apresentou aqui o que foi a ministração que antecedeu aqui nessa temática, foi a cura daquele cego de nascença, tá bem? Foi isso que foi apresentado. E hoje nós vamos refletir sobre aquilo que Jesus ministrou, que Ele falou nesse episódio aqui da ressurreição de Lázaro, da morte e ressurreição de Lázaro, quando Ele disse que eu sou a ressurreição e a vida. E é nesse contexto que nós vamos refletir, que nós vamos meditar. E para isso nós vamos ler o trecho que está aí está projetado. O que é que diz? Leia comigo, vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro, e era de Betânia, obrigado, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Preste bem atenção, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, que era Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. 8. Esses disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram te apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Até aqui. Senhor Deus e Pai, te damos graça, bendizemos o teu nome, tu é o Deus de ontem, de hoje, eternamente. Tu é um Deus que fala de todas as formas, fala para
multidões, fala para um e fala para poucos. Não importa, Senhor, o teu olhar está ao alcance de todos. Não está preocupado com a quantidade, mas com a qualidade. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos refletir um pouco sobre isso, não só vocês que aqui estão, como também os nossos irmãos que estão acompanhando pelo YouTube. Seja bem-vindo à nossa sala, seja bem-vindo ao acompanhamento dessa ministração. O meu desejo, eu fico anelando que Deus possa falar ao seu coração. Amém? Ele falou ao meu quando fiquei ao longo desses dias pensando nesse tema. O interessante é que a gente já vinha, na nossa sequência de ministrações, eu vinha, não, vai chegar meu dia, aí veio alguém e ministrou que era convidado, aí depois aconteceu aquela viagem do pastor, era no passado, na ceia, né? Aí só que de repente o pastor Botelho teve que, ficou aqui, eu passei para esse de novo. Querido, sabe de uma coisa? É o que eu digo, Deus é interessante. Era para mim, era para nós aqui, que era essa ministração, nesse dia, desta maneira. Talvez você olhe ao seu redor e pense, tem pouca gente na igreja. Nem isso. Mas é comigo e com você que Deus quer falar hoje de uma maneira especial. Você ouviu o louvor. Eu queria que você colocasse no seu coração, desde já, aquilo que ele representou, Jesus, que ele venceu a morte, aquele que ressuscitou. E ele não só ressuscitou, ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim, por você, pela sua igreja. É nesse sentimento que eu quero lhe convidar para que nós estejamos hoje. Mas, antes de dar seguimento à ministração, eu quero hoje, não posso deixar despercebido, de que hoje é um dia especial. Hoje é Dia dos Pais. Eu não posso deixar em branco isso aqui. E para isso eu peço que projetem, por gentileza, aí Provérbio 14, 26. Eu vou tentar fazer toda essa conjugação e prometo que a gente não vai passar daqui de meia-noite, tá bem? Posso ouvir um amém? Porque o tempo do Senhor é o tempo dele, ele fala no seu tempo. O que é que diz Provérbio 28 aqui? Olha só, gente. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Essa é a figura, o que diz a palavra de Deus para a figura paterna. Não só para os que estão aqui, mas aqueles que estão vendo, aqueles que irão ver essa ministração. Pai é uma dádiva de Deus. Pai é uma dádiva de Deus. Pai não é só aquele que contribui para gerar, mas é aquele que assiste, aquele que ama, aquele que sustenta, independente da idade. Então, que Deus, o nosso Pai maior, Ele é o nosso exemplo de amor. E assim a gente tem que, como servo de Deus aqui, como seguidor de Cristo, a gente tem que olhar para o alto nos esforçarmos, querido, para sermos o Pai aqui que nossos filhos merecem. E a pergunta que fica é, que legado você quer deixar para os seus pais? Não é preciso responder. Que legado você quer deixar para os seus pais? Então, que seja um dia abençoado, que possa estar no coração de cada pai aqui presente, que Deus possa lhe abençoar e nos guardar. Amém? Vamos dar continuidade. É claro que esse episódio de Lázaro é uma passagem, se você for ler na sua integralidade, ela tem inúmeras, diversas lições que podemos aprender aqui, porque ela é riquíssima. Mas a principal coisa que a gente vai enfatizar aqui é o fato de que Jesus mencionou no capítulo, nos versículos que ele assegura que ele é a ressurreição e a vida. Esse é o central. Tá? Pois não? Me ajuda, se o som não estiver bem legal, aí me avisa aí que pode ser a posição aqui. Está dando para ouvir? Todo mundo tranquilo? Então, é uma passagem bem interessante que ele vem nos dar.
E aqui eu queria convidá-los, porque esse milagre realizado, esse sinal realizado por Jesus, ele já é um dos considerados mais importantes, porque ele já estava, ele antecedia o momento da cruz. O Sinédrio já tinha estabelecido, decretado que iria prendê-lo. Então, ele precisava demonstrar que ele é Deus. A principal preocupação de João era demonstrar, ao longo do seu livro, e essencialmente nesse episódio, que Jesus Cristo era Deus. Exibe para mim, por favor, aí João 20, 30 e 31, por favor. Só para nós termos um ponto de partida aqui. Olha o que está escrito aí. Jesus realizou, na presença de seus discípulos, muitos sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. O próximo, por favor. Mas, ou seja, os que estão ali, no livro de João, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenho vida no seu nome. Então, querido, esse era o objetivo, e é isso aqui, é isso que nós temos que trazer no nosso coração, na nossa mente, ao ler, ao vivenciar, a refletir sobre isso, é que a responsabilidade, é isso que se quer. E neste episódio da ressurreição de Lázaro, é bom que entendamos que Jesus, ele deu um checkmate na morte, porque ele venceu. Ele, chegando lá, ele deu aquilo, fez aquilo que ninguém esperava. E este milagre representa que ele suspendeu o poder natural que a morte tinha, como sendo a última palavra. Porque para muitos a morte era o fim. Mas para nós que cremos nesse Deus, que cremos nisso, a morte é apenas um momento que acontece, porque o nosso olhar não está aqui, o nosso olhar está no alto, nosso olhar está além daquilo que representa, querido. É isso que a gente tem que ter em mente. E vindo para esse contexto aqui de Lázaro, é bom que a gente entenda o seguinte, que quando Jesus soube dessa notícia, ele não estava em Betânia. Eu queria que você entendesse esse contexto. Betânia é uma região que fica próxima a Jerusalém, e Jesus não estava lá. Ele estava, segundo os historiadores, os pensadores nisso, Jesus que estava na região de Bereia. E olha só o que foi interessante. Quando ele foi informado, ele até disse para si, olha, essa doença de Lázaro, preste bem atenção, não é para a morte. Olha o que ele disse. Essa doença não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado. Estranho essa reação dele. O que poderia ter pensado na cabeça de Maria? Poxa, meu irmão está doente, era grave. Mas, depois que o emissário sai para avisar Jesus, Lázaro morre. Parece um paradoxo, né? Mas eu queria aqui com vocês refletir na primeira lição. O que é que isso nos ensina nesse primeiro momento? Número 1, o que fazer quando Deus fala para nós alguma coisa e acontece o contrário daquilo que ele falou? Eu vou repetir. O que fazer quando Deus falar com você alguma coisa e acontece ao contrário daquilo que você esperava que acontecesse? Algo ao contrário. Porque o que estava no desejo daquelas pessoas lá? Lázaro está doente, Lázaro é amigo de Jesus, ele recebe a notícia que ele está doente. O que é que se esperava deles logo? Uma reação para curar Lázaro. Não é isso? No nosso? É isso que a pessoa queria, que Lázaro fosse curado. E nós vamos verificar aqui que
nem sempre aquilo que a gente quer é atendido por Deus. Amém? Nem sempre aquilo que a gente quer é atendido por Deus. Porque, agora uma coisa é certa, se Ele prometer alguma coisa, se Ele lhe disser alguma coisa, não importa que os fatos aconteçam o contrário, diferente daquilo que falou, fique com aquilo que Deus lhe falou. Posso ouvir um amém? Amém. Se Deus lhe falou, fique com aquilo que Ele disse, porque Deus sabe o que faz. Ele sabe algo além daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Ele quer muito mais, porque Ele tem um propósito muito além daquilo que imaginamos e pensamos. Ao longo da Bíblia, a gente tem várias razões que a gente pode ver. Por exemplo, o fato de nascer Ismael. Meu senhor, pastor, está bem? Meu senhor, Ismael da Bíblia. Então sabe a história, né? Abraão, idoso, todo mundo desejando um herdeiro. O fato de nascer Ismael, com aquela ajudinha, não impediu a chegada de Isaac. É isso mesmo, querido? O fato de vir Ismael não impediu Isaac. Não importou a ira do faraó. Lembra o faraó? A ira que não queria deixar o povo sair, irá, não impediu. Mas o povo foi libertado da escravidão. Amém? Não importa os fatos adversos, mas se Deus falou, se Ele prometeu, Ele não muda, Ele tem o melhor para nós. Então, às vezes, é melhor a gente ficar calado, é melhor a gente não murmurar, é melhor a gente não ficar predizendo, porque Deus sabe o que faz, Ele está no controle, gente. Ele está no governo de todos. Então, aqui está a primeira lição. O que fazer quando Deus fala, mas acontece alguma coisa diferente? Você quer para hoje, mas seu carro só vem amanhã. Você quer grande, mas Deus dá algo pequeno. E comece a imaginar assim. É isso que nos ensina como primeira lição desse episódio de Lázaro. Jesus foi avisado, mas ele só chegou 4 dias. Ele só chegou depois que Lázaro havia morrido. Calma lá, que não vamos chegar no desfecho disso. Número 2. Esse episódio nos ensina que a dor, a propósito da dor, às vezes a dor, o momento diverso, ele serve para nos ensinar, tem propósito, para nos fortalecer. Quem já teve alguma dor antes aqui? Quem já teve dor? Quem já teve um momento difícil? Quem já teve um momento adverso? Eu esperava, mas não aconteceu. Eu pedi, Deus disse que dava, mas não veio. Dizem que a dor é pedagógica, assim falam alguns pensadores, às vezes é instrumento de ensinos. E aí eu penso que nós estamos vivendo, gente, uma geração que ele tem dificuldade para conviver com a dor. Uma geração que tem dificuldade para conviver com o momento adverso. E uma geração que muitos atribuem que todo fato que acontece é diabólico, é o inimigo. Muitos dizem, é o inimigo. É claro que a gente sabe que a dor, às vezes, ela inibe a nossa capacidade de raciocínio. Não é fácil uma dor. Não é fácil quando você está diante de uma dor, diante do momento adverso. Ele tira, às vezes, você da direção do que fazer. Mas o que Jesus quer nos ensinar hoje, que às vezes esse momento é para me ensinar algo maior. É para nos trazer algo que vai nos fortalecer mais. Eu sei que você já está pensando, eita, imagine, parem, olha o impacto. Jesus poderia curar de onde ele estava, correto? Tem poder para isso. Chegou a notícia, ele poderia muito bem dizer, Lázaro fica curado. Teria impacto? Teria. Mas veja a repercussão do que aconteceu. Ele ressuscitar.
Olha o impacto que é diferente, e você vai entender por quê. Mas vamos um pouquinho mais aqui pensar. Existem determinados sinais, determinados milagres, que Jesus quer, que Deus quer que aquilo aconteça em secreto e ninguém saiba. Por exemplo, vocês lembram quando ele curou o paralítico de Cafarnaum? Ele disse, levanta, pega a tua cama e anda. A multidão, quando viu aquilo, deu glória a Deus, ficou ali. Deus, aquele paralítico, preste bem atenção, ele queria publicidade, ele queria que fosse visibilidade, visível aquilo ali. Diferentemente de quando aconteceu com aquele leproso, que está escrito também em Mateus 8:24, quando ele disse, ser purificado. E disse assim, olha, não diga a ninguém, só te apresenta e vai te mostrar para o sacerdote. Ele não queria visibilidade, não queria publicidade. Mais um pouquinho mais, o salmista, no Salmo 23, ele diz assim, tem lá, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Queria que o inimigo ficasse ciente daquilo. Prepara. O que é que ele vem nos ensinar nesta noite, querido? Vamos aprender a descansar no Senhor. Eu não sei qual é a sua causa, a sua inquietação, o seu problema, mas se Deus está no controle, descanse. Descanse no Senhor, amados. Não fique agoniado. Lá no Pará, diz alguma coisa, fica agoniado, né? Fica inquieto. Lá no Pará é assim. Eu não sei como é aqui no DF. Mas não te apoquenta, deixa que Deus vai trabalhar no tempo dele. É verdade. Então, aí está a número 2. Eu tenho que andar um pouquinho, vou ser breve aqui, porque ainda tem umas coisas para a gente refletir e eu tenho que fazer isso dentro do meu tempo. A lição número 3. Deus tem um tempo de agir. Deus tem um tempo de agir. Deixa eu falar um negócio para vocês. Talvez a maior dificuldade que a gente tenha não é de que a bênção vai acontecer. Uma grande dificuldade que muitos têm é esperar. O sinal está ali, tem sinal de sinal de trânsito, né? É 1 minuto, tem 30 segundos, é isso? Mas quando fica vermelho, a gente já fica impaciente, esse sinal não abre. Aqui, lá no Pará, eu vou ter que falar na minha terra, tá bem? O sinal abriu, eu sou o primeiro da vez, está verde para mim, o carro, é o tempo que eu tenho para poder passar a marcha, desviar e sair. Gente, já tem gente buzinando, mal o sinal abre, já tem gente buzinando atrás da... Isso aqui lá no Pará, aqui no DF não acontece. Aqui não acontece, tá bem? Mas lá, então, é essa ânsia da coisa ser para agora, para hoje, a tendência de sermos imediatistas, querido. Não. Lázaro estava doente? Estava. Jesus ficou sabendo? Ficou. A partir do momento que ele ficou sabendo, ele estava no controle. Amém? Quando você apresentar o teu problema para o Senhor, saiba que Ele está no controle. Ele te ouviu. Ele vê a tua necessidade. E se Ele está no controle, saiba que Ele vai agir no tempo dEle, no relógio dEle. Não seja agoniado, não seja impaciente, porque Deus tem um tempo dEle de agir, e Ele diz sempre que vai fazer algo além de que precisamos e necessitamos, querido. Eu acho que para muita gente, até para mim, quando lê isso aqui, vai dizer assim, poxa, Jesus chegou tarde. Queria que Lázaro ficasse curado, não era isso? Que não morresse. E muitos lá poderiam ter pensado, Jesus chegou tarde, porque ele já tinha falecido. Aí eu pergunto, deixa eu te dizer um negócio, tarde para quem? Tarde talvez para eles lá, talvez tarde para mim. Talvez tarde para você. Mas Deus é Senhor do tempo. Ele age o tempo, o relógio dele naquele momento. Ele conduz do jeito dele, amado. Então,
relaxe, descanse. Entenda que a morte de Lázaro, ele já tinha Jesus na sua, digamos, arquitetura de soluções, que ele queria algo maior, porque ele chegou, se lembre, se você ler isso aqui, ele chegou no 4º dia. Diz a tradição, segundo de que é o seguinte, naquela época, eles entendiam, a tradição dizia o seguinte, que até o 3º dia, era possível o morto recobrar. Tanto é que o túmulo não era igual ao dos nossos dias, ficava do jeito, né? Então, dizia que até o 3º dia havia essa possibilidade. Então, ficava ali um anjo por dentro tentando recobrar. E se acontecesse até o 3º dia, se Lázaro ressuscitasse até o 3º dia, o que é que eles iam dizer? É normal. A gente sabe que é normal acontecer. Porque dizia o seguinte, que depois do 4º, o anjo da morte passava lá e lacrava, aí não tinha mais jeito. Então, isso ficou claro que, olha só, a gente precisa compreender isso aqui, por que do 4º dia? Porque a partir do momento que, como aconteceu no 4º dia, não tinha mais como dizer que era, não, isso aqui é normal, é fato acontecer. E ele fez isso no 4º dia, que ali ele provou que ele era Deus, que ele tinha poder sobre a morte, que ele ressuscitava, que ele era a ressurreição e a vida. Esse aqui é que vem trazer para nós. E assim, João, esse episódio, nos demonstra de uma maneira clara, de uma maneira cristalina, incontestável, que Jesus, de fato e de direito, era Deus, como ele queria demonstrar. Amém? Então, é isso aqui que o livro de João, nesse contexto, ele demonstra para nós que Jesus era Deus, ele ressuscitou. E é nesse Jesus, é nesse Deus, queridos, que nós precisamos depositar a nossa fé, precisamos depositar nele a nossa esperança, porque ele é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, socorro presente, querido. Ele está com seus olhos atentos, os seus ouvidos sensíveis para aquilo que nós podemos manifestar, falar para ele. Então não deixe, tomar que se vier uma dificuldade, claro, jamais deixe de apresentar a Deus, amado. Jamais deixe, seja ela qual for. A gente tem a tendência de, quando vem o desespero, aí que eu digo, a dor às vezes ela tenta inibir a nossa capacidade de pensar. A gente pensa mais no plano horizontal, mas hoje Deus está dizendo, olha, não esqueça de pensar e olhar para o alto, da onde vem o socorro. E o nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Amém. É aquele que venceu a morte, como o louvor disse aqui, que ressuscitou ao 3º dia, e não apenas ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Ele é o nosso advogado, é o nosso intercessor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Salvador do céu e da terra. É aquele que todo nome se dobrará, toda língua confessará, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Eu tentei fazer essas ministrações nesses 2 momentos. O primeiro foi essa parte aqui. Agora, eu não posso deixar de falar da ressurreição de Lázaro, sem antes olhar a obra de Cristo no Calvário, querido. Não tem como. Porque preste bem atenção. Esse fato de Lázaro aconteceu antes da crucificação de Jesus, certo ou não? Verdade? Foi antes, correto? Foi antes. Ele já estava no final, porque já tinha a decisão de ele ser crucificado. Então, eu não posso deixar de olhar para o Calvário, querido, e entender que o Calvário é o ponto central da vida,
do ministério de Jesus. Os seus milagres poderiam ser, digamos, dissipados com o tempo, se não houvesse o Calvário, se não houvesse a ressuscitação dele. Amém? Os milagres, sinais e maravilhas que ele fez poderiam ser, com o tempo, desaparecer, se não houvesse aquele momento crucial que ele iria estar na cruz, ali no Calvário. Então, o Calvário é o ponto central dele. Se não fosse o Calvário, todo esse teria desaparecido na história. Ainda mais, eu digo aqui, eu queria que você sentisse no coração, porque o Calvário é o lugar aonde o leão da tribo de Judá se fez cordeiro, aonde aquele santo que não tinha pecado se fez pecado por mim e por você, aonde ali o réu era um réu que era inocente, mas aquilo ele fez, não foi assim por qualquer, mas ele fez por amor de Deus. Ali no Calvário a gente pode olhar, não podemos jamais deixar de olhar para o Calvário simplesmente com aquele olhar, que é o olhar que muitos têm que Cristo, como apenas aquele crucifixo que fica na parede de determinadas casas, aquele que fica em chaveiros. Não, nós temos que olhar para esse Cristo que sofreu em meu lugar, sendo inocente, e mais de tudo, que ele foi crucificado, e mais interessante, mais bonito, que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, querido. É isso que a gente tem que ter na nossa mente, no nosso coração. Acho que é o... Tem um cantor que diz que a cruz do Calvário é o começo da nossa vitória, né? Não tem Sérgio Lopes, isso não tem, ele fez um louvor. Então, na cruz ali que começa, porque se não houvesse esse momento, acho que o Evangelho teria um outro desfecho. E para que a gente pense um pouquinho nisso aqui, eu quero ter como reflexo da palavra de Deus o capítulo 15 de Coríntios, que quando Paulo escreve, quando chegar um momento eu vou falar com vocês, porque ele é um fato muito interessante. Deixa eu lhe dizer um negócio. Jesus, ele não foi para a cruz, ele não foi para o seu sacrifício, porque ele não tinha outra opção. Ele era Deus Todo-Poderoso. Ele tinha a opção, o poder de não ir. Mas por que ele foi? Porque ele estava cumprindo aquele planejamento da salvação do homem que foi pensada pelo Espírito Santo. Ele, para o Espírito Santo, que apresentou o projeto. Jesus Cristo olhou, aprovou, e apresentou para Deus, que Deus disse assim, eu concordo. Aí vem, quem vai executar esse plano? Jesus. E ele fez isso por amor a mim e amor por você. E isso está claro nas Escrituras, em João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, isso, unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei que Jesus não foi para a cruz porque ele não tinha opção. Exibe para mim, por favor, aí, Atos, capítulo 2, versículos 23 e 24. Exibe para mim, por favor. Olha o que está escrito ali. Isso aqui era Pedro, no dia de Pentecoste, Pedro falando. No dia de Pentecoste, ele falando, olha o que ele disse. Este homem foi entregue por propósito determinado. Aleluia, vale um aleluia. E pré-conhecimento de Deus. Então, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. 24. Mas, aí está,
Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o detesse, querido. Era impossível que a morte o detesse. Portanto, a gente pode dizer assim, que a cruz não foi o fim, mas a cruz foi o ponto de virada, foi o ponto em que Deus disse assim: eu vou dar a vida do meu filho, por causa daqueles que virão, e fez isso por amor. Ele fez isso por amor, querido. E aí, Paulo, projeta para mim aqui, por gentileza, a 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Vamos ler isso aqui, porque essa aqui, querido, a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição, não só daqueles que morreram em Cristo, mas daqueles que ainda morrerão, eu e você, em nome de Jesus. A nossa passagem vai acontecer, mas nós já temos uma garantia. O que é que está escrito aqui? Olha que Paulo ensina ali. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Quantos aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Eu e você, nós temos uma esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que dormiram. Prossiga, por favor. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. 16. Pois, dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos com Cristo ressuscitarão primeiro. 17, por favor. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Amém? Assim estaremos com Ele para sempre. E aí você pode se alegrar, dizer assim: Jesus venceu a morte, Ele está vivo. E aí você pode fazer comigo assim, vamos lá juntos assim: e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Cante com o coração. Temor não há. Diga assim: mas é você. Eu sei que a minha vida, a sua, onde está? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esse é o coral, esse é o canto da vitória, esse é o canto que nos enche de alegria, de paz e conforto, porque Ele está vivo, e se Ele está vivo eu posso crer no amanhã. Não é uma crença baseada em homens, mas é uma crença baseada no que Deus prometeu, no que Ele está fazendo. Hoje, eu e você, nós proclamamos um Cristo que está vivo. Não é simplesmente aquele que veio, morreu e ficou, mas é um Cristo que está vivo, que ressuscitou. Deixa eu dizer um negócio aqui para você pensar. Os budistas, eles acreditam em alguém que morreu, acreditam que está lá, não é isso? Os muçulmanos de igual maneira. Mas eu e você, nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que venceu a morte, E acima de tudo, Ele está presente aqui. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! É Ele que está comigo, que te sustenta, que mesmo que quando você passe pelo vale do sombra da morte, Ele está contigo.
É esse Jesus que nós cremos. Não importa, o mar está aí revolto, está ali o povo, está aqui o exército de Faraó, está aqui o mar agitado. O que era impossível para muitos homens, aqueles que estavam ali, vendo. Imagina aquela situação deles ali. Olhava para trás, o exército de Faraó. Olhava para frente deles, o mar. É nesse momento onde entra o agir de Deus. O que é impossível para mim e para você, é possível para Ele. Abre-se o mar e o povo canta o hino da vitória do outro lado. E aleluia. Então, querido, a ressurreição de Cristo, deixa eu olhar a minha hora, estou chegando, eu vou já encerrar, pastor Isaías, pode ficar tranquilo que eu vou encerrar no tempo de Deus, tá bem? Mas eu não posso deixar de encerrar, de falar de algo aqui bem rapidinho para você, que está, só exibe para mim, por favor, projeta aí, eu falei, deixa eu olhar, 2 Coríntios 15, versículo 1 e 2, por favor. Deixa eu ver se eu não errei aqui. Pode ver? 15, 1 e 2? Senão eu leio aqui. Diz assim, ó. Irmãos, eu tenho aqui, olha só, escuta aí. Irmãos, quero lembrar de que o evangelho que eu preguei, isso Paulo ensinando, a qual vocês receberam e o qual estão firmes. Eu e você recebemos, estamos firmes. Chegou? Está diferente, então tira, deixa eu ler o meu aqui. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que preguem firmemente a palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Vocês foram salvos pelo evangelho que eu preguei. Então, o que acontece? A ressurreição de Cristo, querido, é um fato real, não é conto de caronchinha, não é. E eu vou dizer aqui algumas razões porque esse fato é real e porque o poder do Evangelho, porque se não existisse a ressurreição de Cristo, o Evangelho iria fracassar na largada. Iria fracassar na largada, porque Jesus ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados. Você diz amém? Porque Jesus ressuscitou, nós temos uma fé baseada num sólido fundamento. Amém? Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação dá frutos, vidas são transformadas, vidas são alcançadas. Eu sou o resultado dessa pregação. Amém? Eu não nasci no lar evangélico. Eu fui resultado de ouvir ser falado de Jesus, de essa pregação, dessa ministração. Eu ouvi e foi tocado e foi transformado, querido. Então, a nossa pregação é poderosa, dá frutos. Porque Jesus ressuscitou, o nosso trabalho não será em vão no Senhor. E aí eu faço um convite para você. Coloque na sua agenda. 15, 16, 17 de setembro é o nosso cursilho, a oportunidade para que toda a nossa comunidade seja envolvida, querido, orando, convidando, contribuindo, participando, porque o nosso trabalho não será em vão no Senhor. Porque Jesus ressuscitou, o nosso endereço final não é a sepultura, o nosso endereço final é no alto, sentado com o nosso Deus. Nós vimos antes. Porque Jesus ressuscitou, querido, aqui a gente pode dizer que o sacrifício dos nossos missionários que estão sendo perseguidos não está sendo em vão. Você está aqui envolvido na obra do Senhor, o seu trabalho não é em vão no Senhor, querido. Amém? Amém. Teria mais coisa para nós falarmos. Teria mais coisa, mas a gente tem uma limitação do tempo. E eu não posso deixar, eu quero citar aqui mais um itemzinho aqui sobre essa situação da ressurreição de Cristo. A gente pode dizer que a ressurreição de Cristo
ela teve um efeito psicológico bem interessante. Por quê? Lembrem a atitude dos seus discípulos quando Jesus foi preso. Lembram? Eles ficaram acuados, ficaram com medo, ficaram se escondendo. Teve discípulo até que... Obrigado. Essa aqui é uma igreja abençoada. A gente não fica só... O que nos alegra aqui nessa comunidade é que a gente não fica sozinho aqui no púlpito. A gente não fica sozinho. Participa, é isso. Teve discípulos que até... Porque eles estavam com medo. Jesus estava sendo preso. Era o referencial deles. Mas olha a atitude deles depois de quando foram. Teve discípulo que foi lá na tumba. É tumba, é isso mesmo? O local que estava, que chegou lá, olhou. Eita, não está o corpo. Jesus ressuscitou. Apareceu para Madalena, apareceu para outros. Avise meus discípulos que não chegou. Olha a notícia que foi dada que Jesus ressuscitou. A atitude deles a partir daquele momento deixou de ser aqueles camaradas com medo, escondidos, e passaram a ter ousadia, não se restringir nem enfrentar sacrifícios, martírios, porque eles tinham uma fé e esperança, porque Cristo havia cumprido aquilo que tinha dito para eles, que todos aqueles sinais que eles presenciaram aconteceram na vida deles, e aqueles homens que estavam com medo passaram a ter uma outra atitude, passaram a ter uma outra postura, dizendo ali, enfrentando tudo, e ali não temeram mais nada, porque eles acreditavam que aquilo que Jesus fez, de fato, aconteceu. E não é diferente, querido, para mim e para você, essa mesma esperança, porque a palavra de Deus é a mesma de ontem, é a mesma de hoje, é a mesma de eternamente. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela te sustenta, ela te orienta, ela te dá força, te dá vigor, tira o teu cansaço. E o Espírito Santo trabalha para você, para que você estivesse aqui hoje, não apenas assistindo, mas participando desse momento de reflexão da palavra do Senhor. E para alegrar o seu coração, eu quero encerrar projetando isso aqui. Filipenses 2, 5 a 11. Exibe para mim, para nós podermos encerrarmos, porque essa aqui, digamos assim, você pegou o almoço, agora vem uma sobremesa para nós encerrarmos. Me diga aí qual é uma sobremesa que você gosta após o almoço. Vai lá. Pudim. Vamos lá, aqui é pudim. Aqui, ai. Hã? Ovo de osga, tá bem. O que é que você gosta? O quê? Quindim, tá bom. Aqui? Açaí. Eu estou vendo paraense. Como é? Soufflé de cebola, tem isso? Sei lá. Eu não sei porque é o riso. Diga. Pronto. Isso no almoço lá. Agora aqui nós vamos encerrar com isso aqui, querido. Eu acho que eu vou ler no meu aqui que fica mais rápido. Vou ler na minha aqui. Paulo falando dos Filipenses 2, 5, 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação para ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo em forma de Deus, em forma de, tomando a forma de servos, fazendo semelhante aos homens, e achando no mesmo, tomando a forma de servo, ei, Devaldo, para, te acalma. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, não importa o lugar, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Eu queria convidar você a ficar de pé nesse mesmo sentimento, para que possa Deus te guardar agora. Deus Santo, aqui está teus filhos, não porque eu convidei para ficar de pé, mas porque eles estão fazendo de livre e espontânea vontade, querido. Que eles estão falando contigo agora, aquilo que está no coração deles, Senhor. Eles falam e eu fico alegre, porque eu sei que mesmo que seja só no pensamento, em gemidos, inexprimível, mas Tu escuta cada um deles, Senhor. Escuta, Pai, o que eles estão falando contigo. E não só escuta, Senhor, estenda as Tuas mãos para abençoá-los, para fortalecê-los, Pai. Aqui está, eu te apresento, Pai, esta comunidade espiritual que te ama, Pai, em espírito e em verdade. Se que cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor, faz isso, Pai querido, em nome de Jesus. Podeis tomar seu assento. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus.